Bom dia a todos. Bom, se a palestra for assistida à noite, que seja boa noite, se for à tarde, que seja boa tarde, né? Essa é uma das grandes vantagens que nós temos quando fazemos lives e deixamos gravadas. Inicialmente, eu queria agradecer à Rádio e TV Harmonia, lá da cidade de Brotas, e ao Centro Espírita Irmão Agostinho, pela oportunidade de estarmos falando um pouco a respeito de um tema que já se tornou, há alguns anos, um problema de saúde pública, tanto que a Organização Mundial da Saúde e tanto o Ministério da Saúde aqui do Brasil, eles têm lançado boletins epidemiológicos. E quando a gente fala em boletins epidemiológicos, é porque essa questão da vida, ou seja, da desistência da vida, se tornou um problema de saúde pública, uma epidemia, né? Já há mais de 20 anos que está sendo monitorado por essas entidades, no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, eu queria abordar um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Em geral, faço palestras, em geral, faço seminários longos, várias horas, ou workshops, porque o tema é muito complexo e é muito denso, eu diria. Tem muitos aspectos que poderiam ser abordados. Mas vai ser uma palestra curta, não se preocupem, mas, de qualquer forma, com um formato um pouquinho diferente. Eu vou mostrar muitos charts, porque, na verdade, eu quero registrar aqui, isso vai ficar, inclusive, no YouTube, informações que foram colhidas a pedido dos nossos benfeitores espirituais, aqui do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Eu, atualmente, sou responsável pela instituição Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, da cidade de Ribeirão Pires, São Paulo, onde existe um trabalho que é muito conhecido fora da cidade, que é a parte de curas e cirurgias espirituais através de um médium sensitivo de cura de efeitos de ectoplasmia para cura, que é o Edson Barbosa de Souza, trabalho público de 35 anos e alguns meses, mais de 1 milhão de pessoas atendidas, comprovadamente, né? Então, ela é conhecida em função disso, mas que também tem todos os outros demais tipos de trabalhos que um centro espírita pode dispor para ajudar, na realidade, a nós e ajudar aos irmãos que procuram. A questão de mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, por solicitação dos nossos benfeitores, nós incluímos entre os livros editados de minha autoria e dentro das palestras, dos seminários e dos artigos que nós temos publicados, graças à bondade e generosidade da RIE, da Revista Internacional de Espiritismo, lá de Matão, bem perto de Brotas, bem perto de Araraquara, a respeito desse tema, sobre o autoextermínio, ou seja, sobre o suicídio, que é uma palavra que as pessoas têm até um estigma, tem um tabu de mencionar, mas que nós não podemos deixar de enxergar, de ouvir, de falar a respeito, se queremos ser realmente cristãos e se queremos ser espíritas acima de tudo. Em primeiro lugar, qual vai ser o enfoque da nossa conversa? Eu tenho 3 classes de pessoas que eu gostaria, na realidade, de transmitir uma mensagem. Primeiro, para aquele que está desistindo da vida. Esse é meu enfoque principal. Para aquela pessoa que está desistindo da vida. Não desista. Assista até o fim essa live. Procure informação através do livro, através de outras entidades, se for o caso, mas tem um bom motivo para não desistir da vida. Segundo lugar, o cristão que está me ouvindo. Porque, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E essa é a forma de amar a Deus, né? O segundo mandamento, semelhante ao primeiro,
só pode ser respeitado, ou seja, o primeiro mandamento só pode ser respeitado se a gente respeitar o primeiro. Só ama a Deus quem ama o próximo, e só ama o próximo quem ama a si mesmo. E ele, Jesus, nosso grande mestre divino, ele explicou o que é amar ao outro. Não é compaixão, não é piedade, não é ficar com pena e assim por diante. É fazer aos outros o que gostarias que vos fizessem. Se eu estou querendo desistir da vida e eu não encontro solução, não encontro outro caminho dentro de mim, gostaria de fazer o quê? Pedir ajuda. Eu quero pedir ajuda, eu quero que alguém me ajude. Por que será que centenas de milhares de pessoas, 1 milhão aproximadamente de pessoas, liga todo ano para a CVV, o Centro de Valorização da Vida, para encontrar um motivo para não desistir da vida? Se ela não achasse que poderia encontrar esse motivo fora de si, não estaria ligando para a CVV. CVV cobre o Brasil inteiro hoje, através do 188. E todos os seus voluntários estão aptos a ouvir e a ajudar as pessoas que estão querendo desistir da vida a encontrar a sua resposta, porque a resposta está dentro de você mesmo, que está com essa ideação, com essa ideia. Senão a CVV não existiria, senão 1 milhão de pessoas não estariam procurando anualmente a CVV para encontrar um motivo para não tirar a vida. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Nesse momento, se eu tenho essa ideação, eu realmente, olha, por Deus, eu gostaria que algum cristão me ajudasse. E a terceira classe, e eu vou ser sincero naquilo que eu estou falando, dos omissos. Nós estamos sendo, como espíritas e como instituições espíritas, em geral, com exceções, eu estou generalizando, e generalizações são perigosas, estamos sendo omissos. Essa palestra sobre suicídio já me pediram para não fazer em algumas instituições. Já cancelaram essa palestra porque a instituição espírita acha que isso não é assunto do centro espírita e que isso deve ser tratado por psiquiatra, pelo Ministério da Saúde, pelos CAPs, pela CVV, mas que a centro espírita não tem nada a ver com isso. Se o centro espírita é cristão, já tem a ver só pelos 2 mandamentos que eu citei. E se o centro espírita é espírita, vai entender, se assistir até o fim, porque muitos se milindram e não vão assistir à palestra, né? Milindre é muito comum dentro do centro espírita, né? Não vai assistir à palestra, os charts, as informações que não são minhas, são da Organização Mundial da Saúde, no que não é também uma instituição religiosa, nem instituição religiosa é, para entender porque é importantíssimo o papel do centro espírita nesse tema do suicídio. Um banco se mantém em pé com 3 pernas, pelo menos. De acordo com a OMS, 2 pernas são psiquiatria e psicologia. E ela afirma, isso não é para doido, isso é para pessoas que estão precisando de suporte bioquímico, psiquiatra, porque há um problema neurológico envolvido, e somente a bioquímica e os psiquiatras estão preparados para ajudar no restabelecimento da bioquímica. Na maioria dos casos de ideação suicida, existe um problema bioquímico envolvido, de acordo com a OMS, e psicólogo para ajudar a ultrapassar uma fase difícil da vida. E a instituição espírita? A instituição espírita, porque em 90% dos casos da ideação suicida, de acordo com psiquiatras espíritas e alguns deles da Associação Médica Espírita, em 90% dos casos, mais ou menos, dos que tentam suicídio, existe uma obsessão atrelada.
que não necessariamente é a causa da ideia suicida. Pode ter sido puxada em função da ideação suicida, por afinidade. Mas em mais ou menos 90% dos casos de ideação suicida, tem uma obsessão envolvida. Dizer que uma instituição espírita não tem nada a ver com suicídio, sendo que a única instituição, que não é religiosa, tudo bem, mas a única instituição de uma crença, que seja uma filosofia moral, que está capacitada a lidar com a obsessão, que está capacitada a lidar com influenciação espiritual, é o espiritismo. Ninguém faz desobsessão como o espírita faz. Ninguém é capaz de trabalhar aquele que está com um problema de ideação suicida, porque está com um vazio existencial, que não seja um espírita. Então, para essas três classes que eu quero conversar hoje, quero trocar algumas ideias, né? E eu falei que usarei charts, e vou usar charts mesmo. De acordo com o dado da Organização Mundial da Saúde, na maioria dos casos, ele fala em cerca de 90%, de acordo com o relatório que foi publicado no ano de 2014, a maioria dos casos, a pessoa que tenta suicidar-se, ela não quer morrer. Ela quer, na verdade, ficar livre de algo que a faz sofrer. Esse dado é muito importante, é muito relevante, porque a gente acha, e é um mito, que a Organização Mundial da Saúde estudou detalhadamente e rebate esse mito de que o suicida quer morrer. Na verdade, não. O suicida, ou a pessoa que está com a ideação suicida, ela não quer morrer, mas ela não aguenta mais a dor que sente. E ela apresenta características psicológicas de fixação de ideia, coisa que o espírito entende bem, ou seja, quem estuda a doutrina sabe o que é autoobsessão, né? E os outros não sabem, que na realidade você não vê outro caminho. Você não aguenta mais a dor e não vê outro caminho. Existem três características que são importantes com relação à ideação suicida. E eu estou passando para frente propositalmente para poder compartilhar de três características do estado de quem está pensando. Você que está com ideia. Você que está com a ideia. Características psicológicas. Primeiro, a gente fica na ambivalência. Quer morrer, mas também quer viver. Tanto que a esmagadora maioria das pessoas que entram no hospital, depois de terem tentado alguma coisa, mostram arrependimento e mostram que se tivessem, e falam, que se tivesse contado até 10, ou se tivesse pensado mais um pouquinho, ou se tivesse alguém que tivesse ajudado, não teria cometido o que cometeu. E todas elas apresentam essa característica, impulsividade. Impulsividade é um estado temporário, que se alguém ajudasse, se alguém conversasse, se procurasse ajuda à pessoa através de uma CVV, que sabe lidar com isso, sabe como conversar com as pessoas para que esse estado temporário passe, ela não teria cometido ou não pensaria em estar cometendo. E a autoobsessão, que é o terceiro estado psicológico, esses três estados estão mencionados no relatório da Organização Mundial da Saúde e estão transcritos nos relatórios do Ministério da Saúde brasileira, que é a rigidez e a constrição. É uma ideia fixa, não vê outra alternativa. Essas duas entidades que eu citei não necessariamente levam com a questão da obsessão.
porque na realidade essa ideia fixa, e se não ver outra alternativa, pode ter alguém buzinando no ouvido, literalmente, daquele que está no momento, está num estado ruim da vida, falar, acho melhor você se matar. Ninguém realmente gosta de você. Você vale menos morto do que vivo. Que são ideias que passam pela mente de quem está passando, quem está com essa ideia. Ambivalência, impulsividade, rigidez e constrição são fatores que essas duas entidades de saúde que eu citei mencionam como estados psicológicos de quem tem essa ideia. Tem essa ideia, né? Eu falei em obsessão e falei que essas instituições não consideram isso. Na verdade, a obsessão espiritual está no CID, está no catálogo, na classificação, no código de identificação de doenças da própria Organização Mundial da Saúde. Então, achar que a obsessão não é levada em consideração pela classe médica é um ledo engano, porque já tem CID, já tem CID. Tem muita gente, inclusive espírita, que escreve a respeito, eu não vou me estender a respeito, né? Basta ver esses médicos categorizados da própria AME que poderão falar a respeito disso, né? Então, essas três características, elas na realidade estão presentes. E eu disse que tem a ver com depressão, tem a ver com a questão, eu vou até voltar no chart, né? Que tem a ver. Eu queria fazer menção a isso antes de passar para frente. Tudo que eu falar estão em relatórios que vieram da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, como eu citei. Então, não vou me preocupar em ficar citando mais. E em bibliografia. Bibliografia que vem de psiquiatra espírita, como é o caso do José Luiz Condota, Ansiedade, Pânico e Depressão, que é um livro imperdível para quem está sofrendo esse assunto. E outra coisa que eu queria citar, se a gente acha que esse é um assunto pequeno, as estatísticas mostram que não é verdade. Em 2012, 804 mil pessoas por ano desencarnaram nesse planeta em função disso. E para cada uma que desencarnou, houve 20 casos atrelados de pessoas que tentaram. 19, felizmente, não conseguiram, e uma, infelizmente, conseguiu. 16 milhões de tentativas por ano. Mas a população mundial está mais do que 7 bilhões. Só que 16 milhões de tentativas por ano, dentro do contexto de uma geração, e a geração média hoje viverá 70 anos, nós estamos falando de 800 milhões e pico de pessoas dessa presente geração, desses 7,6, 7,7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta, 800 milhões tentarão. O número não é tão pequeno assim. O número não é tão pequeno assim. E, infelizmente, em algumas categorias, o assunto se tornou muito grave. Por exemplo, entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda causa mortes hoje no planeta. E deve ser no Brasil também, porque no Brasil era a terceira nesse ano de 2012. Só que pela taxa de crescimento estatístico da OMS, nesse momento, entre essa classe dos 15 a 29 anos, provavelmente é a segunda causa-morte dos jovens entre 15 e 29. Como é que pode ser a segunda maior causa de desencarne numa classe tão florescente, tão jovem, que tem ainda a vida inteira pela frente? São muitos fatores. E acima dos 70 anos
é a situação mais grave no planeta. No Brasil, como a gente gosta de estar sempre em primeiro ou em segundo lugar, é acima de 60 anos. As maiores taxas de mortalidade por tentativa de suicídio estão acima dos 60 anos de idade, né? E vai dobrar até 2030. Vai dobrar até 2030. E a sequela? A sequela tem daquele que realizou. Nós sabemos que aquele que realiza, mesmo ele sendo acolhido no mundo espiritual, porque ele tinha, na realidade, alguma situação de contorno que atenue a falta, e nós temos casos em que nós temos que considerar que existem atenuantes, obviamente, uma obsessão grave que chega às raias da subjugação é uma atenuante, com certeza, porque perde-se o domínio da própria consciência, você passa a não ter domínio da sua vida. Existem traumas que são tão contundentes que muitas vezes pegam o espírito que ainda está enfraquecido psicologicamente e, infelizmente, leva a ideação e a tentativa, mas que as consequências, mesmo atenuantes, levarão a problemas em próximas reencarnações. Porque aquilo que a gente faz com o corpo físico fica registrado no nosso perispírito. E se isso não for cuidado no mundo espiritual, as sequelas voltam na próxima reencarnação. Então, mesmo com atenuantes, né, não vou nem entrar no mérito do Vale do Suicida, que são pessoas que fizeram friamente, cometeram friamente o ato, e as dores são atrozes no Vale do Suicida, mas com as atenuantes, você pode até ser recebido e não passar por essas dores atrozes, você tem as consequências na próxima reencarnação. A área que foi afetada no perispírito, e ela é afetada, vai apresentar problemas na próxima reencarnação. Daí, inúmeras deficiências físicas, inúmeras doenças que voltam numa próxima reencarnação, né? Mas, além disso, e as pessoas que ficam, os familiares? De acordo com a OMS, de 5 a 6 pessoas ficam traumatizadas no resto das suas existências corpóreas em função de alguém que cometeu esse ato. Então, se a gente pensar em 804 mil pessoas por ano, multiplicar por 5, nós estamos falando de um número bestialmente alto de pessoas que estão sendo afetadas. E que pode ser você, porque se você acha que está imune, isso não é verdade. Isso está rondando em função da situação materialista que a gente vive, em função da sociedade, da comoção social que nós estamos passando, exatamente nesse período de transição. Nós estamos às portas de um mundo de regeneração. E às portas de mundo de regeneração, Jesus já tinha avisado que os tempos seriam até abreviados, porque até os bons cairiam se eles não fossem abreviados. Até o Karl Schutel, ele, no seu estudo sintético sobre o Apocalipse, que é um livro que ele escreveu em 1918, ele dizia, já afirmava que nesses tempos nós estaríamos passando por comoções sociais gravíssimas. E sem o amparo de uma crença, sem o amparo de uma fé raciocinada, principalmente, nós passamos por uma situação complicada. Vazio existencial é enorme nesse planeta. A ideia do não pertencimento é enorme dentro desse planeta. Não ter futuro, não ter possibilidades do ter numa sociedade que o importante é ter, não é ser. Você imagina, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, e os jovens principalmente, não veem futuro, porque eles não vão poder ter, e eles não tendo, eles não serão nada perante a sociedade. Porque nós vivemos uma sociedade ainda que valoriza as coisas materiais.
eu ter coisas, e não o que eu sou, e não aquilo que eu penso ou quero ser, o que eu deveria, na realidade, ser. Eu não vou nem entrar no mérito da subnotificação, porque esses números que eu mostrei são números extremamente pequenos, é a ponta do iceberg, de acordo com as duas entidades. Somente 25% dos países desse planeta têm estatística, e mesmo essa estatística não é confiável. Então, você imagina que esses números que eu mostrei não significam absolutamente nada. E queria entrar nessa tabela aqui. Se você acha que isso é coisa de pessoa idosa, aonde estão as bolinhas são os pontos mais complicados, de acordo com a OMS. Hoje tem, e o Ministério da Saúde, hoje tem criança de 5 anos de idade tentando contra a sua própria vida. 5 anos de idade. Obviamente que a classe dos 70 anos para cima é a idade com maior propensão a isso, pela maneira como nós estamos tratando nossos idosos. Nós estamos segregando eles do seio familiar. Existem dois itens muito importantes que a OMS reputa como sendo fatores de risco para quem tem mais de 60 anos de idade. As perdas são inúmeras. Eu perdi o pertencimento a um grupo, não pertenço mais àquela empresa em que eu era respeitado, tinha um cargo, trabalhava e eu era o arrimo da família, eu que sustentava a família. Hoje eu não sustento mais a família, né? E muitas vezes eu tenho que levar na cara dos meus filhos de que eu sou um custo, e mesmo que isso não seja verbalizado, ele é expressado na maneira como nós nos comportamos. Estou perdendo minha capacitação física, estou perdendo minha capacitação sexual, estou perdendo o pertencimento de grupos, não só com relação à parte profissional, mas antes eu tinha meu grupo, minha patota, minha tribo. Hoje eu já não consigo participar mais disso. Antes tinha minha família, eu era respeitado porque eu era o arrimo da família. Ou eu era a mãe e meus filhos que me respeitassem, né? Agora não. E o segundo fator de risco para a idade adulta, adulta que eu falo é a melhor idade, né? Cinicamente a melhor idade, é o isolamento. Existem 3 classes de família. Se a gente puder dividir numa classificação, e a gente sabe que classificação é algo genérico, algo subjetivo, nós temos aqueles que se esforçam em ser uma boa família, que é uma minoria. Temos aqueles que são bons pessoas, mas estão preocupados com as coisas do ter, do ser, se importam com a família, mas ainda estão muito sobrecarregadas pelos apegos, e uma esmagadora maioria de famílias que, na realidade, vai com a onda. Eu costumo chamar de manada. O que a mídia diz que é bom, eu faço. Se a mídia diz que ter é importante, ter a televisão do último modelo é importante, isso que é o que é importante. Para eu ter status, eu preciso ter, né? Então, eu vou de acordo com a moda, eu vou de acordo com a opinião. E nessas classes de famílias, a pessoa de idade, ela está sendo isolada. Ela está sendo colocada em armazéns de velho, que alguns chamam de casa de repouso, está sendo isolada dentro de casa, filhos não respeitam, praticamente a maioria dos filhos não respeitam os pais, os netos muito menos, porque eles têm o exemplo dos pais, da maneira como são tratados os avós, né? E as perdas que eu citei e o isolamento são os 2 maiores fatores de risco, segundo a OMS, né? A OMS chega a dizer, e é impressionante que uma organização dessas
atente para esse fato, que dentro das áreas de prevenção existe exatamente o caminho inverso. Para que a pessoa de idade não se sinta assim, ela precisa ter carinho em casa. Mas o primeiro fator que ela coloca como fator de prevenção é a religiosidade, a necessidade da fé, a necessidade de estar num núcleo religioso, qualquer que seja. Voltamos a tentar evitar o isolamento, voltamos às perdas. Dentro do núcleo religioso, ou de uma instituição espírita que seja, a pessoa de idade ela pode voltar a se sentir útil, a pertencer a um grupo e se sentir útil. Um dos fatores de prevenção do idoso, segundo a OMS, é projetos. O idoso precisa ter projetos. E aí eu penso na casa espírita. A maioria das casas espíritas trata o idoso como nós tratamos em casa. Ah, um cara chato. E cara que acha que sabe tudo. Já passou a época dele, ele não percebeu, não caiu a ficha, né? Não faz participar. E, a bem da verdade, isso acontece com os jovens também, né? São poucos que se preocupam com evangelização infantil, são poucos, principalmente na mocidade, que se preocupam em dar uma atividade ao moço, né, para integrá-lo à casa espírita. Tem muitos centros espíritas que eu faço palestra, que a idade mínima das pessoas que participam do centro espírita é 60 anos. A gente não vê jovens. Claro que tem, muitos centros espíritas fazem um trabalho excepcional com jovens, mas a maioria, a gente percebe uma lacuna enorme do jovem e dos idosos participantes. Tem os idosos que tomam conta do centro, são os donos do centro. Mas aqueles idosos que estão lá para trabalhar na recepção, que estão lá para participar de projetos que são próprios, né? Atividades que poderiam envolvê-los, que seja bazar, que seja artesanato, né? São muito poucos os centros. Nós isolamos o idoso e isolamos o jovem que eu citei, que é a segunda maior causa de morte, é o suicídio. Porque o jovem tem suas ideias e nós temos medo de perder nossa boquinha. Nós temos medo que eles decidam dirigir o centro, que eles comecem a dar ordens no centro. Então a gente abafa. Nós esquecemos que nós fomos jovens, que nós também tínhamos nossas ideias. Eu não estou dizendo que a gente não deva, que a gente deva aceitar que o jovem não respeite a hierarquia. O jovem tem que respeitar, tem que ter disciplina, tem que respeitar a doutrina, tem que respeitar a idade, tem que respeitar tudo isso. Mas a gente precisa pensar no jovem como alguém que tem seus gostos. Por que não um teatro com ideia moral, com conceitos morais dentro do centro? Por que não uma música dentro do centro? Por que não uma mocidade atuante que trabalhe com animais de estimação, que é vida, que é vida, porque os animais não merecem nosso respeito e a nossa ajuda também. Eu falei de duas classes e eu voltei a bater na questão da instituição espírita, o papel que a instituição espírita tem. E temos, obviamente, a questão triste da discriminação. O indígena, ele é a maior taxa de mortalidade por suicídio, né? Principalmente o homem, o jovem indígena. Ele não pertence à tribo porque já foi aculturado. Então, a tribo não aceita mais aquela cultura que ele está absorvendo, o jovem está absorvendo do mundo ocidental. E o mundo ocidental não aceita porque ele é um indígena. Racismo, discriminação racial, discriminação sexual são causas muito grandes, muito impactantes nas estatísticas de suicídio.
Alguns mitos que nós precisamos entender e que são necessários para que nós possamos ajudar. Primeiro, não é verdade, de acordo com a OMS, que a pessoa que fala em suicídio não tem intenção de cometer. Ou seja, que a pessoa que fala de suicídio não tem intenção de cometer. Muita gente acha, é firula dele. Ele está falando que quer se matar, que ele não quer viver, coisa e tal. Não. Isso é um mito. Estatisticamente provado pela OMS, quem fala está dando sinais. E, aliás, é um mito também dizer que a gente não deve falar a respeito. Existe um tabu dentro de casa, um tabu instituição espírita, um tabu dentro dos templos, das igrejas, que a gente não pode falar sobre esse tema, porque pode encorajar. Ao contrário, a OMS diz o seguinte: como é que você previne doença? Com informação. Sem informação, você não faz prevenção. Só que a informação tem que ser passada com responsabilidade. Isso é o ponto. Nós temos que ter responsabilidade na hora de passar a informação. Mas prevenção só se faz com informação. Então, é um tabu errado e é um mito que a gente não pode falar sobre suicídio. Temos, mas com responsabilidade. O primeiro sinal, que é o mais comum de quem está pensando, que está tendo essa ideia, é que ele começa a dizer frases do tipo: eu não sinto mais vontade de viver, eu não tenho razão, não sei para que é a vida, eu acho que eu valho mais morto do que vivo, eu acho que eu não tenho valor, eu acho que minha família não me valoriza, coisa desse tipo. A maioria das pessoas que estão pensando que tem ideação suicida estão falando, estão dando sinais. Essa história de que ocorre repentinamente, sem aviso prévio, também é um mito, segundo a OMS. Na verdade, os avisos vêm. Vêm por vários motivos, e um deles é exatamente essas frases. Ou a tristeza profunda. Você vê que a pessoa está desanimada, não tem vontade mais para nada, o desempenho escolar é ruim, o desempenho profissional é ruim, fica caladona, tem sinais prévios. E outro mito: o suicídio está decidido a morrer. Não é verdade. Ele está querendo acabar com uma dor que se tornou insuportável para ele. Mas é um fator de risco. Está no outro chart aí. Quem tentou é o maior fator de risco tentar novamente. Então a gente tem que ficar atento. Porque se tentou, não conseguiu, o maior fator de risco é ele tentar novamente. E quem tentou uma vez nunca deixará de ser, ao contrário, né? Acabei de falar. E somente pessoas com distúrbios mentais são suicidas. Não é verdade. Não é verdade. E falar a respeito é uma má ideia. Eu queria compartilhar agora uma coisa, um outro chart que é muito importante para nós. Esse, para mim, foi chocante quando eu estudei esse relatório do psiquiatra José Bertolotti. Surpresa, né? Nome brasileiro. O José Bertolotti trabalhou mais de 20 anos, mas durante 20 anos foi diretor da psiquiatria da Organização Mundial da Saúde, um brasileiro. Ele chefiava uma equipe de psiquiatras e ele fez um trabalho em conjunto com Alexandra Fleshman, uma psiquiatra também, estudando 15.629 casos de suicídio no mundo inteiro, no planeta inteiro. Esse estudo foi feito no ano de 2002, utilizando protocolo científico. Então, os dados são aceitos pela classe científica, são inquestionáveis, porque usando os protocolos, com as provas, da forma como se faz um estudo científico, não tem como se refutar o dado. E ele chegou à seguinte conclusão: 90% dos suicídios havia um problema sério de transtorno de ordem mental.
em 90%. Diagnosticável e tratável. Esse número é estarrecedor. Por quê? Se 90% das pessoas que se suicidaram tinham problema de transtorno de ordem mental diagnosticável e tratável, podia ter sido diagnosticado e poderia ter sido tratado. Né? Ah, mas é transtorno de ordem mental, é doido. Não, senhor. O que é um transtorno de ordem mental? E o mais importante de todos eles é o transtorno de humor, vulgo depressão. Desses casos, 15.629, 36% desses 15.629, que reflete aqueles 800 mil que eu mostrei logo no começo, eram problemas de depressão séria. Depressão que a pessoa não está doida. Transtorno de ordem mental inclui transtornos de personalidade, bipolaridade, toque, ansiedade patológica, depressão severa, depressão patológica, inclui narcisismo, transtornos desse tipo, pessoa que se isola, é antissocial. Tudo isso está dentro dessa estatística. Vai dizer que a gente não percebe no outro? Vai dizer que você não percebe que está com uma depressão o seu filho, o seu pai, o seu avô, o seu amigo de profissão ou de clube? Tristeza prolongada e profunda. Falta de ânimo, desânimo total. Só não enxerga quem não quer enxergar. Então, dá sim para identificar, mesmo nós leigos, temos como identificar esse problema. 10% foram fria e meticulosamente executados. 10% fria e meticulosamente executados, tá? Tudo bem. São provavelmente esses que acabam indo para o Vale dos Suicidas, porque desconsideram a Deus, desconsideram essa dádiva divina. Os demais, eles têm um problema que precisa ser tratado. Quem trata problemas de ordem mental, como depressão? Volto a dizer, não estou falando de loucura. E sabe por que eu não estou falando de loucura? Desses 90%, está aqui no mouse, 36% era por depressão. Uso indiscriminado de substâncias, 22,4%. Aqui não é só drogado, não. A OMS alerta para um problema seríssimo, automedicação. Aqui no Brasil, principalmente, nós temos o hábito de tomar remédios para ansiedade, remédios para quem não dorme, que tem problemas de dormir, remédios para quem tem depressão. Existe um controle muito bom, mas infelizmente consegue-se facilmente esses remédios. Tem até competição, quem mais toma Rivotril, né? Então, 22% das pessoas que se suicidavam abusavam de drogas, que na realidade são drogaditos, né? Que são aqueles que têm um problema com drogas. 11% transtornos de personalidade, 10% de esquizofrenia. Você vê que problemas sérios mentais, no sentido de que a pessoa não tem mais controle, 10%. Os demais são pessoas que estão do nosso lado. Depressão, uso de remédios em excesso, transtornos de personalidade como antissocial, o narcisista, bipolaridade, o toque. Quem é que não tem um toque? E transtornos de ansiedade, 6%. Claro que ele não entrou no mérito da obsessão, embora o José Bertolotti seja simpatizante do espiritismo. Eu sei através de um amigo dele, que é um conhecido meu,
também psiquiatra aqui do interior do estado de São Paulo, por sinal, muito perto de Brotas. Ele trabalha muito perto de Brotas. Mas eu não vou falar a região. Eu vou falar só a cidade, Jaú, pronto. Falei, não devia ter falado. E por que eu disse psiquiatra é uma das pernas logo no começo? Porque existe um estudo de que na maioria dos casos por exemplo, de depressão, que é o principal caso, existe um problema bioquímico neurológico. Não se produzem mais as substâncias necessárias para uma qualidade de velocidade de informação nos neurotransmissores. Não é à toa que a pessoa fica down, fica deprimida, não quer levantar da cama, porque bioquimicamente ele não tem mais reações, ela não tem mais uma qualidade neurológica que permita uma vida normal. E quem é que pode tratar isso? Psiquiatra. Psiquiatra é quem pode prescrever remédios para que se restabeleça a bioquímica cerebral, que é o primeiro passo. Isso não resolve o transtorno. Nós sabemos, através da Joana de Ângeles, e sabemos através da irmã Sheila, da veneranda irmã Sheila, de que muitos desses transtornos de ordem mental que estão aí, são de outras e que são fruto da nossa consciência que não está fruto de transtornos. Estávamos tendo uma instabilidade, peço desculpas, mas infelizmente eu não sou provedor da internet. Então, infelizmente. Então, se existe um problema bioquímico, tem que ser o psiquiatra. O psiquiatra não vai resolver o problema, com certeza. Porque se você está trazendo esse problema de outra reencarnação, ou se você está passando por está tendo um problema em função de um trauma de nascença, de infância e assim por diante, quem é que tem que entrar para ajudar? Psicólogo. E seria excelente se fosse um psicólogo espírita, porque ele levaria em consideração as outras reencarnações, né? Mas psiquiatra é importante para restabelecer a bioquímica. Psicólogo para ajudar a resolver problemas atuais. E o espiritismo? Entre outras coisas, como eu já citei no início, para ajudar a trabalhar essa questão das reencarnações passadas. Se, conforme diz a Joana de Ângeles, a maioria das depressões como doenças severas ou patológicas, elas são causadas pela consciência que não está em paz. Ela veio com programa reencarnatório, o indivíduo veio com programa reencarnatório e não quer assumir o seu programa reencarnatório, ele não está querendo restabelecer as harmonias, ou seja, os desequilíbrios que ele gerou numa outra reencarnação. Nós temos condições, através da orientação espiritual, né? E se há uma obsessão envolvida em 90% dos casos, aliás, a obsessão é 70% dos casos, 70% dos casos, por que não tratar num centro espírita, para aliviar essa pressão adicional em cima do indivíduo? Mas eu estou prostrado, eu tenho um transtorno, eu não quero ser considerado transtornado. Quem é que tem que entrar para atuar? O cristão, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, que tem que realmente ajudar e ir ao psiquiatra. Se eu não consigo levantar da cama, se eu não consigo lidar com a ansiedade, eu preciso de um amigo para me dar a mão e me levar ao psiquiatra. Eu preciso de um amigo para me levar ao centro. Eu preciso de um amigo para me levar ao psicólogo. Então, como eu disse, o tripé psiquiatra, psicólogo e centro
Para quem está numa situação, por exemplo, de depressão, é complicado, porque eu não tenho nem vontade de abrir a janela. Ah, e eu dou sinais de que eu estou com isso. E se eu estou do lado de uma pessoa que está com isso, o mínimo que eu posso fazer é tentar ajudar, certo? E se eu estou numa situação dessas, eu sou a pessoa, sabendo de tudo aquilo que nós falamos agora, olha quantos caminhos nós conversamos. O amigo para se conversar, o parente para se conversar. Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Ah, meu pai nem olha para mim. O meu petzinho em casa, meu gatinho, tem mais valor para os meus pais do que eu. Como isso acontece dentro de casa? Tem um psiquiatra amigo meu, já desencarnado, que ele dizia que tem filho que está em 8º lugar na escala de valores dos pais. Em 7º, ele apontava o cachorrinho de estimação. Você acha que a criança não percebe isso? Que o adolescente não percebe isso? Que ele vale menos do que o cachorrinho? Que ele vale menos do que o gatinho? Eu não valho nada. Já não tenho religiosidade porque meus pais não me dão absolutamente nenhuma munição religiosa. Ou qualquer doutrina como espírita, que eu não considero religião, uma filosofia moral, com base científica. Onde é que está meu alicerce, se eu não tenho alicerce em casa? Mas eu tenho um amigo, uma amiga, né? Eu tive contato com um trabalho maravilhoso no Rio Grande do Norte, em Natal, com uma professora de escola pública, que ela colocou os próprios alunos ajudando os alunos que estavam com problema. Porque os alunos com problema não conseguiam falar em casa. Os alunos com problemas, que estavam com transtornos de ordem de personalidade, ordem mental, não tinham ninguém para falar. Mas tinha os colegas de classe. Zerou as tentativas de suicídio nas suas classes. Trabalho maravilhoso. Ela não é psiquiatra, essa professora, não é psicóloga, mas ela é cristã. Ela simplesmente seguiu os 2 mandamentos de Jesus e fez aos outros o que gostaria que fizessem com ela. Através de quem? De alguém que estava disposto a ouvir. Né? Leve para o psiquiatra. E se você está com esse problema, peça ajuda. Ah, não tem ninguém para pedir ajuda. Ligue para a CVV. Centenas de milhares de casos de pessoas que se salvam anualmente e conseguem chegar ao Natal, ao fim do ano, ligando de volta para a CVV para agradecer. A CVV reporta que recebe no Natal e no final de ano muitas das pessoas que talvez nem estivessem mais vivas se não tivessem ligado para ela, para dizer: eu não sei quem me atendeu, mas estou ligando para agradecer, porque agora eu estou aqui com meus familiares, festejando o Natal, graças a vocês que me ouviram. A CVV não dá fórmulas mágicas. A CVV apenas coloca os ouvidos para ouvir. E ela mesma fala que ajuda a pessoa a encontrar a sua própria solução, porque a solução está dentro dela. Ela não dá fórmulas. Ela ouve. Ela usa de empatia. Não fica com, você está doido? Você vai para o Vale do Suicidas? Você não deve se matar. Sua família vai ficar triste. Não. Entra num estado de empatia. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que sua dor é muito grande. Fale a respeito. Converse comigo, desabafe. Fica até 4 horas ouvindo alguém. E na esmagadora maioria das vezes, a pessoa desliga reconfortada, com disposição para continuar, mesmo que caia no dia seguinte ou daqui a uma semana. Todos podemos fazer. De acordo com o Jaider Paulo,
um psiquiatra que foi durante 20 anos diretor da AME, Associação Médica Espírita de Belo Horizonte, Scheider, especialista em depressão, 70% dos casos de transtornos têm obsessão atrelada. Obsessão ou influenciação espiritual é um fator a mais de pressão em cima de quem está nesse estado. Instituição espírita não tem nada a ver com suicídio. É triste ouvir isso. É triste ouvir diretora de centro espírita cancelando palestra sobre isso aqui, porque instituição espírita não tem nada a ver com suicídio. Passe. Todo cara que tem problemas de transtorno de personalidade tem sua frequência vibratória baixa. Tudo que é energia deletéria você atrai no teu perispírito. Passe não tem nada a ver com isso, né? Passe é importantíssimo para restabelecer um pouquinho o equilíbrio para mais alguns dias, para que a pessoa possa enfrentar seus problemas. Limpar a sua psicoesfera é muito importante para reduzir essa pressão adicional. Desobsessão, afastamento dos espíritos que foram atraídos porque estão doentes, por afinidades foram atraídos, para que sejam encaminhados. A instituição espírita também trata de espíritos, também encaminha espíritos, não é só encarnado. E você que não é espírita, você que é um cristão, eu acho que tem munição suficiente para perceber que nós podemos ajudar, mesmo não sendo psiquiatra, psicólogo ou espírita. Podemos ouvir, podemos usar da empatia, podemos ajudar a levá-lo, colocar no carro, levá-lo a um psiquiatra, podemos ajudá-lo a levar num psicólogo, que seria ótimo se fosse espírita, porque tem a questão das reencarnações passadas. Podemos levar para tomar um passe, podemos levar para fazer um tratamento, uma orientação espiritual. Tratamento de cura e cirurgia espiritual, aqui no Recanto de Luz, irmã Sheila. Cada reunião de cura, pelo menos, são retirados 8 ovoides. E é cura e cirurgia espiritual. Quem colocou os ovoides? E os ovoides fazem o quê nos encarnados? São retirados dezenas de obsessores numa sessão de cura. Cura, cirurgia espiritual. O que tem a ver isso com suicídio? Meus amigos, realmente eu peço que leiam o livro. Não por mim, não ganho nada. Espírita que eu dirijo ajuda, com certeza. Ajuda porque ajuda a sustentar as suas atividades. Mas porque nós temos material suficiente. Temos material suficiente para poder fazer alguma coisa, mesmo não sendo espíritas, mesmo não sendo psiquiatras, mesmo não sendo psicólogos, mesmo não sendo da área de saúde. Precisamos ser cristãos, e principalmente nós precisamos ser espíritas. Grande abraço, um beijo no coração e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esses dados. E vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Primeiro ouvido a ouvir isso e cair a ficha foi a minha, porque 1 ano e meio atrás caiu a minha ficha de que eu não estava fazendo absolutamente nada a respeito. Muito obrigado.